Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele pode ser suspenso, como ele também pode ser interrompido. E a grande questão que você pode trazer aqui é: qual é a diferença, Priscila, entre o contrato de trabalho suspenso e o contrato de trabalho interrompido? Nós temos uma diferenciação bem clássica aqui. Gostaria de colocar na tela para que você possa visualizar comigo algumas das hipóteses de interrupção e algumas das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho que por vezes aparecem em prova. Então, quando a gente fala aqui em interrupção, não é do contrato de trabalho, nós estamos falando na ausência de prestação de serviço, mas com uma remuneração e com uma contagem de tempo de serviço. Então, veja, quando a gente fala aqui em interrupção, nós estamos falando, não é? Em um empregado que não trabalha, mas que ele recebe uma contraprestação financeira e que, além disso, tem o quê? A contagem de tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Então, eu não trabalho, mas eu recebo e conta tempo de serviço. Agora, quando eu falo em suspensão, é diferente. Eu não trabalho, automaticamente eu não recebo e automaticamente não conta tempo de serviço. Sem tempo de serviço. Ok? Então, veja, não trabalho, não recebo e não tenho tempo de serviço. Aqui, pessoal, é muito importante, né, de a gente mencionar o seguinte. Quando a gente fala em suspensão, nós estamos falando em hipótese, né, que o contrato está suspenso, não está sendo contabilizado, você não está trabalhando e você não está recebendo. Na interrupção, você não trabalha, mas você continua recebendo. Então, exemplos de interrupção claros: férias, descanso semanal remunerado, e todas as outras demais hipóteses previstas no artigo 473 da CLT. Se você for lá no artigo 473 da CLT, ele fala para você de diversas hipóteses que o empregado ele pode se ausentar, não é? Ele pode não trabalhar, não prestar serviço, sem que ele tenha prejuízo da sua remuneração, porque ele vai continuar recebendo. Então, ele fala lá que em virtude de casamento, você pode se ausentar por 3 dias consecutivos do trabalho e você vai receber por isso. Ele fala que em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão, você pode se ausentar por 2 dias do trabalho e continuar recebendo. Ele fala lá que você também pode se ausentar, não é? Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer em juízo. Então, se aquele empregado precisar comparecer em juízo, não tem problema. Ele pode se ausentar de forma remunerada, entre tantas outras hipóteses que estão lá no artigo 473 da CLT. Então, são hipóteses as quais eu não trabalho, mas eu recebo e conta tempo de serviço. Agora, quando eu falo de suspensão, eu não tenho um artigo específico que traga um rol como eu tenho na interrupção, mas se referem a todas as hipóteses quais eu não trabalho e automaticamente eu não recebo. E aí eu coloquei alguns exemplos clássicos de prova aqui para você. Então, nesta situação aqui, a gente pode destacar o auxílio-doença, não é? Ah, aqui faltou um não aqui, né, gente? Deixa eu só arrumar aqui, ó. Não haverá prestação de serviço, não é? E sem contraprestação financeira ao empregado e contagem de tempo de serviço, ok? Então, na suspensão, né, você não trabalha, como eu falei, também automaticamente não recebe sem tempo de serviço. Exemplo, auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário, para você ter uma ideia, né, os primeiros 15 dias de afastamento, é uma hipótese do quê? De interrupção. É uma hipótese de interrupção. E o período
que excede aí esses 15 dias é uma hipótese de suspensão. Então, um período que excede os primeiros 15 dias de afastamento é uma hipótese de suspensão. Por quê? Porque o empregador não paga. Quem paga esse período é o INSS. Então, eu me afastei em razão de um acidente do trabalho. Sem problema. Neste acidente do trabalho, nós temos o quê? Que os primeiros 15 dias que eu estou afastado, o empregador vai ter que arcar. Apesar de eu não trabalhar, eu vou receber. E o período que exceder a esses 15 dias, eu não vou trabalhar, eu não vou receber do meu empregador. Eu vou receber de quem? Do INSS. Então, auxílio doença acidentário, quando ultrapassar os 15 dias, é hipótese de suspensão. A greve é uma hipótese de suspensão. Eu não recebo durante o período de greve, gente. Salvo pactuação diversa em negociação coletiva, mas a regra é que eu não recebo. O intervalo entre a jornada, sabe aquele intervalo para refeição e descanso que você tem durante o seu trabalho? Você sai para almoçar, 1 hora de almoço? Pois é, essa 1 hora de almoço é uma hipótese de suspensão do contrato. Você não trabalha, mas você não recebe por essa 1 hora. Ok? Tranquilo? Então, essa é a grande diferença entre interrupção e suspensão. Na interrupção, olha, vou até dar uma dica para vocês, que é muito utilizada e que ajuda a memorizar. Interrupção é com cedilha, não é? Portanto, é com remuneração. É com remuneração. Suspensão é com S, não é? Portanto, é sem remuneração. Em ambos eu não trabalho, mas em um eu recebo, o outro eu não recebo. Então, vimos aqui interrupção e suspensão do contrato de trabalho. A leitura do artigo 473 da CLT é obrigatória para os seus estudos.